Olá, minhas maravilhosas! Olha, eu fiz questão de gravar essa aula aqui para vocês. Olha que é tarde já, mas eu fiz questão de gravar porque muitas pessoas não conseguiram, infelizmente, não consegui deixar gravado. Mas eu não podia deixar você de fora porque vamos falar sobre nosso perda de peso com propósito. Então, seja muito bem-vinda, né, a esse encontro maravilhoso, essa aula. Já aproveita, pega aí teu papel, tua caneta, começa a anotar, porque você vai, de repente, escutar coisas que você nunca nem ouviu na sua vida. José, é real isso? Sim, é real. Então, muitas pessoas falam sobre perda de peso, mas não fala certo sobre as emoções. Não fala sobre um vamos dizer assim, um vilão silencioso. Então, por isso que eu digo, pegue papel e caneta, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você e estar aqui comigo nessa aula. Não vamos falar aqui sobre perca de peso, tão somente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre, estou aqui, queria compartilhar minha tela com vocês, não vou conseguir, tá? Mas vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar, liberdade e propósito. Não basta a gente falar sobre tão somente perca de peso, se eu não falar do emocional, se eu não falar certo das libertações que a gente precisa fazer durante esse período, tá? Então, papel e caneta, vamos lá. Muitas mulheres, elas passam, certo, por várias tentativas, às vezes um pouco frustrantes, sabe? Tentar perder peso, mas não consegue. Aí, de repente, você é uma dessas que já tentou fazer dieta maluca, já tentou fazer de tudo e não saiu do lugar. Não saiu do que você esperava, né? Você simplesmente não saiu do peso. E aí você fez um propósito, você sonhou com aquele peso ideal, você até tentou, mas você não conseguiu. Talvez você já tenha feito de tudo, né? Tudo, tudo, mas não deu certo. Até academia, né, que a gente vai, dá um tudo danado, mas você não consegue ver resultado no seu corpo. Você até sente um bem-estar, mas você não consegue sentir ali um resultado real. E a gente vai falar sobre isso nesse momento, nessa aula. Por isso que eu quero que você pegue seu papel e sua caneta. Corre, porque, se possível, dá pausa nesse vídeo e eu quero que você anote tudo que for, que fizer sentido para você, tá bom? Durante essa aula, eu vou pedir para você repetir algumas coisas. Eu quero que você repita na sua casa. Por que, Jô? Se tu não está me vendo? Porque quando você repete, você fala para a sua mente que você tomou uma decisão. Uma decisão de mudança, uma decisão de transformação. E eu tenho certeza que você, ao fim desses 30 dias, vai estar uma mulher maravilhosa. Porque você vai repetir várias vezes para o seu cérebro que agora você é uma nova mulher. Uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível, uma mulher que conquista, uma mulher que vence, uma mulher que consegue perder seus pesos de forma leve. Então, repita comigo quando eu pedir. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha tela para ficar melhor para a gente conversar, certo? Algo sempre puxa você para trás. Já parou para perceber que toda vez que você tenta fazer algo, sempre assim, algo puxa, você volta para aquela estaca zero. Nossa, isso é horrível, gente. Eu já passei por isso. Me permita eu contar a minha história. Quando eu engravidei, certo, da minha segunda gestação, eu fiquei com sobrepeso. Aumentei 19 quilos para o meu peso normal. Aí você pode dizer, Josi, só 19 quilos? É besteira. Não é besteira porque eu sou pequenininha. Então, 19 quilos para uma pessoa que é de baixa estatura, logo é muito peso, não é pouco peso. Só que o que mais me incomodava, meninas, era o seguinte: era sair e as pessoas olhar para mim com um olhar indiferente. As pessoas olhavam para mim como que dissesse, poxa, Josi, quem é você hoje? Com esse corpão aí, sobrepeso. E o pior é porque eu não aceitava. Eu não aceitava que eu estava naquele sobrepeso. Eu achava que aquilo era normal, que eu estava no peso legal. Embora os olhares me deixavam triste, que as pessoas falavam dentro da minha casa, meus familiares, hoje você está gorda, tem que se cuidar.
quanto mais eu tentava me cuidar, quanto mais eu tentava, eu não conseguia. Existia um travo, porque eu tentava, e parecia que não me levava a lugar nenhum. Só que quando foi um belo dia, eu acho muito interessante, apareceu um negócio aqui. Nossa, tomara que dê certo. Tomara que dê certo nossa gravação dessa vez. Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que entrar aqui, meninas. Me perdoa. Então, se eu continuar contando minha história, eu vou ter que entrar. Alguém tem que entrar aqui, porque olha, eu já tentei tudo, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos lá. Quando eu, certo dia, né, fui comprar uma roupa que eu ganhei de presente do meu papai. Meninas, quando eu cheguei lá, que frustração. Quando eu olhei para o espelho, e eu percebi que eu estava no sobrepeso, era real, era real. Eu fiquei tão frustrada. Deixa eu só tirar aqui o som. Para não dar microfonia para vocês. Deixa eu só baixar. Acredito que agora vai. Então vamos lá. Então, meninas, eu fiquei muito frustrada. Muito, muito. Por quê? Porque eu achava que eu estava no meu pezinho, né? Meu pezinho de 15 anos. Só que não, eu estava no sobrepeso. E o que me incomodava muito eram as piadinhas. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você já vivenciou isso, ou se está vivenciando, sabe? Mas quando eu passei por tudo aquilo, eu fiquei muito frustrada. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu era magra. Só que com a gestação eu fiquei de sobrepeso. Isso foi horrível para mim. Muito ruim, muito ruim. Por isso que eu digo para vocês que eu sei o que vocês sentem. Só que o que foi a virada de chave, assim, quando eu comecei a estudar esse universo de algo mais natural, algo mais simples, certo? Eu comecei a focar, e nos 10 dias, nos 10 primeiros dias, eu já tinha perdido muito, uns 7 quilos. Eu já estava, assim, bem diferente. Só que eu continuei com um propósito, continuei ali na minha, fazendo tudo certinho, preparei meu próprio protocolo e fui seguindo. Em um mês, eu perdi 19 quilos. E quando eu perdi esses quilos, as pessoas olhavam para mim com um olhar estranho no meio da rua, e eu ficava assim, nossa, o que o povo está olhando assim para mim? Porque eu tinha esquecido que eu perdi peso de forma rápida. Em um mês eu perdi, eu voltei para o meu peso. Então as pessoas começaram a estranhar, né? Um mês a pessoa está tão diferente assim. Então eu quero dizer para vocês que é possível, é real. Eu sei que Deus tem planos para a sua vida. E eu quero que você continue comigo nessa aula, porque eu quero que você entenda quais os travos, quais os problemas que a gente vem passando realmente e atrapalham a nossa perda de peso, certo? O corpo, ele fala. Sim, o corpo fala. Quando o excesso de peso, ele é um sinal, assim, ele não é um castigo, porque às vezes a gente pensa que o sobrepeso é um castigo, mas não é. É o seu corpo dando sinal, falando para você assim, ó, você não está bem, você não está bem. Quando o corpo ele está inflamado, cheio de toxinas, ou emocionalmente carregado, ele simplesmente entra no modo de defesa. Você já ouviu falar sobre isso? Corpo inflamado entra em defesa, sim. O excesso de peso, a gente vai ver mais na frente que o excesso de peso é nada mais que uma defesa do seu corpo.
ele está tentando te defender de alguma coisa. Você precisa, nesse momento, parar para entender o que está acontecendo comigo. E a gente vai estudar sobre isso, certo? Então, nosso corpo, o nosso corpo é assim, ele vem defendendo, e aí você não consegue perder peso de jeito nenhum. E aí você consegue sentir alguns sintomas, vamos dizer assim, sintomas, que o seu corpo começa a dar, que realmente não está bem. Além do sobrepeso, a gente vem entendendo que tem ali, vem acompanhado, certo? O cansaço constante. Você acorda, você já percebe que você já acordou com indisposição, aí você acha que à noite, mal dormida, mas isso já é um sinalzinho no seu corpo. Inchaço, às vezes não é nem tanto gordura, aquele que a gente acha, estou sobrepeso, estou gorda, às vezes simplesmente é inchaço. E o inchaço, ele está mostrando para você que você não está bem. A falta de disposição, dificuldade para dormir. Então, dificuldade de dormir, muitas têm e acham que é normal, mas não é. É o seu corpo dando sinal. A ansiedade, depressão. Então, é o seu corpo dando sinal que você não está bem. Emagrecer sem cuidado, sem cuidar da saúde, é igual a secar gelo. Você já tentou secar gelo pela brincadeira? É exatamente aquilo, você seca e volta, você emagrece, você volta. Então, vai muito mais além do que vocês podem imaginar. Eu vou falar de algo que, de repente, você nunca parou para perceber, mas, até porque as pessoas não falam, mas parasitas, sim, parasitas, certo? Ele atrapalha de uma forma muito grande o seu processo de perda de peso. Agora eu vou tocar nesse assunto, assim, com uma base mais profissional para você entender, certo? Então, quais os sintomas? O que é que acontece, na realidade, com o nosso corpinho quando ele está inflamado? Vamos lá. Perdão, quando ele está com parasitas. Então, o parasitas, ele rouba seus nutrientes. Por isso, você não consegue, muitas vezes, por mais que você coma tudo certinho, direitinho, você não consegue, certo, ter os nutrientes necessários. Por quê? Porque os vermes, eles roubam. Eles comem primeiro, sabe? Quando entra no seu intestino, ele já começa a comer tudo. E aí você não tem um bom resultado. Por quê? Porque ele come. Aí você vai fazer um exame, você percebe que, poxa, eu como tanto e não está bem. Sim, porque os parasitas roubam aí teu nutrientes. Também aumenta a fome. Então, você não consegue, certo? Romper aí essa perda de peso, você não consegue eliminar. Por quê? Porque aumenta a fome. E aí você vai comer sem estar com fome, é só a necessidade do momento. Você sente aquele desejo, né, por comer. Ele gera compulsão por doce. Aí pronto, aí você quer comer bolo, quer comer torta e vai embora. Isso, os parasitas, ele inflama o teu intestino, porque os parasitas, eles começam a evacuar dentro do seu intestino. Então, por estar vamos dizer, aquela fossezinha dos parasitas, isso causa intoxicação, inflama o teu corpo. E aí, se inflama o teu corpo, infelizmente, não é bom para você. Afeta o teu emocional. Muitas vezes você acha que está com um probleminha de depressão, ansiedade, muitas estão com realmente sintomas de depressão. Por quê? Porque os parasitas causam isso. Eles atingem nossa saúde emocional, certo? O corpo inflamado, ele retém o peso. Porque ele não consegue, o corpo ele não consegue se liberar, ele não consegue eliminar o teu peso, porque ele retém. Então, a gente tem que começar a entender, eu preciso eliminar os parasitas. Antes de emagrecer, o corpo precisa desinflamar. Desinflamar. Por quê? O inimigo mais silencioso é a inflamação. A inflamação do nosso corpo, ela acontece de uma forma assim que você não imagina, certo? Você sempre associa as dores, você sempre associa os seus problemas a outro problema.
e nunca associa a inflamação. Então, ela não dói no começo, mas ela trava tudo. Então, a inflamação do corpo vai fazer esse travo, você não vai conseguir vencer nunca, enquanto o seu corpo estiver inflamado. Josi, quais os sintomas principais? Primeiro, gordura abdominal resistente. Você faz de tudo, mas você percebe que aquela gordurinha ela não sai. Dores no corpo. Ai, nossa, você sente dores. E aí tem muitas pessoas que passam por situações bem tristes, assim, de dores mesmo, no corpo todo, nos ossos. E elas não dão conta que é simplesmente um fator de inflamação. Corpo inflamado impede, certo, de você ter uma qualidade de vida. Não tem, não tem, certo? Oscilação no humor. Ah, esse daqui eu digo para vocês. Às vezes você já acorda assim, sabe? Chutando pau na barraca, que ninguém presta, que está tudo errado, simplesmente porque o seu corpo está inflamado. E aí você tem a irritabilidade constante. Por quê? Porque você não percebe, certo? Que o corpinho está inflamado, por não falar. Também a ansiedade vem junto com o corpo inflamado. E eu vou explicar para vocês mais na frente o que tem a ver, por que eu estou falando de ansiedade? Qual a ligação tem com a perda de peso? Eu vou explicar isso para vocês, certo? Antes de começar a emagrecer, o corpo precisa desinflamar. Se você não desinflama o seu corpo, você não vai conseguir perder peso. Então, tudo que inflama o seu corpo tem que parar de entrar. Então, se você não faz esse processo, você não perde peso. Então, fala aí, repete comigo. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Vai dar certo. Eu vou chegar lá. Fala isso para o teu cérebro para que ele consiga começar a trabalhar com propósito e que você tenha bons resultados. O segredo, certo? Que os profissionais não contam sobre a perda de peso, eu vou contar para vocês. Quer saber um segredo que quase ninguém conta? O peso não o peso não se perde só com a comida. Isso. Porque a gente acha que a dieta ela vai resolver. Eu ficar sem comer vai resolver. Mas quando a gente fala de perda de peso, eu estou falando para vocês que não é simplesmente deixar de comer, simplesmente. Mas a gente precisa, perda de peso, é quando as emoções, certo? Elas são liberadas. Você já parou para pensar? Já analisou que quando você às vezes está um pouco ansiosa, você come um pouco mais? Porque perda de peso, saúde, está muito ligado à nossa saúde emocional. Se você não está bem emocionalmente, infelizmente você não consegue. Veja só comigo aqui alguns pontos que a gente precisa entender. Traumas, eles ficam armazenados dentro do nosso corpo. Então, coisas que aconteceu lá atrás, hoje você não consegue se libertar do seu peso porque você está trazendo algo da sua infância. E aí você já tentou tudo, já fez de tudo, poxa, eu não consigo. Por conta disso. Os traumas, eles ficam armazenados. Você fala, Deus, não tem nada a ver. Tem. Existem algumas crenças que eu descobri na minha vida que foram ocasionadas na minha infância. E quando eu cresci, que eu trouxe alguns hábitos, coisas que assim que eu nem percebia. Então, quando a gente vai para a avaliação, a gente percebe que a gente tem um vínculo sim com a nossa infância, traz isso para a gente na fase adulta e a gente só repete, mesmo sem saber o porquê. Então, os seus traumas, coisas que ficaram lá atrás, às vezes você não rompe na vida financeiramente, às vezes você não é feliz no seu casamento, às vezes você já tentou de tudo para romper profissionalmente e você não consegue, simplesmente porque você está preso lá atrás, lá na sua infância, ou mesmo na fase adolescente, um abuso, alguma coisa aconteceu e ele tende a travar. Ele começa a ter o comer emocional. Quando você começa a comer as coisas por uma emoção,
aconteceu algo, alguma coisa veio à sua lembrança, memória. Isso a gente vai estudar muito nesse processo de perda de peso. Porque, às vezes, coisas que você lembra sem querer, dá vontade de comer. E aí a gente vai estudar sobre esse ponto que é tão importante. Autossabotagem. Você não vai conseguir, você é gorda mesmo, você é incompetente, você é assim, aí começa aquela monte de coisa na sua cabeça, aquela autossabotagem todo dia, e você diz, realmente, eu mereço ficar aqui mesmo, eu mereço ficar gorda, eu mereço esse corpo, e você não faz isso de forma racional. Às vezes você faz de forma irracional mesmo. Você acha que você merece aquele corpo, mas não é porque você quer, é que você até tenta perder peso. Mas essa autossabotagem não permite. Ou até mesmo quando começa a dizer assim, ó, é só hoje. É uma autossabotagem. Só um pouquinho. Ah, não, você já conseguiu chegar no seu peso ideal. Como só um pouquinho, aí o que acontece? Você simplesmente volta para o seu peso anterior. Aí você vive no efeito sanfona. A falta de consciência. Sim, se você não tem a plena consciência do que você quer, para onde você quer chegar, e a gente fez assim um desafio bem legal. Eu quero que você pegue uma roupa que você já não usa mais, certo? E eu quero que você visualize você dentro daquela roupa daqui a 30 dias. Escolhe uma peça. Vamos ter uma aula maravilhosa com a Tarciana. E lá ela vai ensinar a gente sobre esse autocuidado. Porque às vezes a gente separa isso. Sabe, o desafio que eu pedi para vocês fazerem de 7 dias foi justamente para lembrar vocês que vocês são especiais. Fala para você agora assim, eu sou especial. Eu preciso me cuidar mais. Eu preciso valorizar mais o que Deus tem feito na minha vida. Eu como mulher, eu com propósito. Então, se a gente não resolver os nossos crenças, se a gente não resolver nossos traumas, a gente não tiver aquela autoconsciência que precisamos mudar, infelizmente você não muda. Porque ninguém muda ninguém. Você já percebeu que você tenta mudar alguém? Às vezes você quer mudar aquela pessoa e você não consegue? Porque de fato você não consegue. A única pessoa que você tem domínio é sobre si. E é difícil. Mas você precisa dominar você mesmo. Você precisa dominar suas mentes, suas emoções. E a gente vai fazer isso no nosso grupo Perca de Peso. Não se preocupa. A gente vai trazer essa realidade. Né? Vamos ter aula também, vamos ter muitos convidados dentro desse grupo maravilhoso. Então, vamos ter um psicanalista, Keila Leão, uma mulher tremenda, já tem aí muito tempo de profissão, e ela vai trazer para a gente essas questões emocionais e perca de peso. Você não pode ficar de fora. Enquanto a mente está em guerra, o corpo ele segura o peso por proteção. Que coisa, né? O peso o corpo ele começa a segurar o peso porque ele diz, olha, se você ficar gordinha é melhor. Se você ficar doente é melhor. Tem pessoas que ficam doentes simplesmente por castigar alguém de forma inconsciente. Então, a mente, ela controla todo o nosso corpo. Então, quer vencer, quer romper, quer perder peso, quer evoluir, precisa cuidar da sua mente. Se você desligar, porque perca de peso com propósito. O propósito é voltado para o seu emocional. Emocional. Então, a gente percebe que tem muitas pessoas, que eu já mostrei para vocês, e tem mais que eu vou compartilhar, pessoas que começaram a mudar o pensamento, começaram a mudar o estilo de vida e perderam peso em pouco tempo. Isso é real, isso vai acontecer com você, eu creio. Porque se aconteceu com elas, acontece com você também. O corpo ele só solta o peso quando a alma se sente segura. Aquela proteção, assim, sabe? Nossa, você está segura. Fala para você agora nesse momento, assim, abraça você com carinho e diz: você está segura. Porque esse medo que a gente tem de forma inconsciente simplesmente nos impede de perder peso. Então você tem que falar todos os dias para você: você está segura. Repete aí. Outro ponto importantíssimo: ansiedade e depressão. Nossa, aí acho que você não sabia, né? Mas a ansiedade não é uma fraqueza.
Depressão não é uma falta de fé. Eu já passei por isso. E o que as pessoas mais falam é frescura, é frescura. Não, não é assim que às vezes a gente escuta. Eu não peço, e você não pede para ter crises. A gente não pede para ter ansiedade, ela acontece. Mas a gente precisa se tratar, a gente precisa se focar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender nossas emoções, para a gente resolver esse problema. Muitas vezes o corpo inflamado, o intestino assim, adoecido, as emoções reprimidas. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Se o corpo está inflamado, é porque todos aqueles sintomas que eu já falei, se ele está inflamadinho, você precisa dar uma atenção, porque a inflamação é um alerta. É como se fosse um pisca, sabe? Fica constantemente piscando, 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 e aí você vai lá, pega um medicamento e toma, achando que está arrasando, né? Ah, estou livrando da dor, está muito bom. Você só está apagando um alerta do seu corpo. Isso não é legal. A gente precisa desinflamar o corpo. No perca de peso com propósito, a gente vai desinflamar o seu corpo de uma forma leve. Então, vamos lá. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A inflamação intestinal, ela afeta os neurotransmissores. Neurotransmissores são produzidos de formas assim, nossa, milhões de neurotransmissores são produzidos no nosso intestino. O mesmo neurotransmissor que é produzido no seu cérebro. Logo, é chamado de segundo cérebro. Por quê? Porque ele produz o mesmo neurotransmissor. Então, o seu intestino, quando ele está inflamado, quando está o intestino preso, ele causa essa inflamação. Se inflamou, vai afetar os neurônios. 95% da dopamina, serotonina é produzida no intestino. Aí você tem intestino preso e você não percebe que é por conta, às vezes você sente indisposição, irritabilidade, por conta do seu intestino. Se o seu intestino está sujo, ele não está produzindo dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade. Se você não está produzindo dopamina, você não vai ficar feliz. Aí você vai entrar num quadro que chama de depressão. Às vezes é os parasitas, certo? A inflamação do corpo, intestino. O intestino, vamos dizer que é a base, meninas. Infelizmente é a base. Se você não limpa o seu intestino, se você não tira os parasitas, infelizmente você não chega lá. Então eu preciso cuidar do meu intestino para me conseguir ter uma qualidade de vida melhor, tá? A ansiedade, ela gera compulsão. Então, sempre quando você está na crise ou você está muito ansiosa, vai gerar compulsão alimentar. E você vai comer de forma louca. Culpa gera mais peso. A ansiedade, ela vai acumulando, muito provavelmente você está muito preocupado com algo, porque a ansiedade é aquele excesso do futuro. E você pensa muito, você quer muito, vai vir uma conta para pagar, e você vai acumulando, você vai se preocupando, e você vai, às vezes, gerando aquela culpa que, eu não consigo, eu não vou conseguir, nem chegou. Então, você gera, a ansiedade gera isso. Isso é ruim. Depressão, aquele excesso do passado, não se perdoa. Então, a gente precisa liberar. Cada coisa que acontece na nossa vida, preste atenção. Cada coisa que aconteceu na tua vida tinha um propósito. Você pode dizer, Josi, você quer dizer que a morte da minha mãe, do meu pai, do meu parente, você quer dizer que a perca de tal coisa é um propósito de Deus? Sim. Nada em nossa vida é por acaso. Deus tem propósito. Preste atenção. Deus tem propósito. Tenha certeza, minha amada, que Deus tem um propósito na tua vida. Então, permita-se se libertar. Permita ficar mais leve. Permita viver uma vida mais, sabe, sem esse peso. Isso quem pode fazer é você. Eu e ninguém, nenhum profissional no mundo pode chegar em você e tirar isso. Não tira. Só você mesmo. Você não falhou. O seu corpo só está pedindo ajuda. Olha que incrível. O seu corpo está pedindo ajuda.
E aí você tem que dizer assim hoje, será se eu estou prestando atenção nesses sinais? De tudo que eu estou falando até agora, está fazendo sentido para você? Está fazendo? Se estiver fazendo sentido, eu quero que você anote. Está fazendo sentido. Está fazendo sentido. O intestino lento, nossa, também é um problema assim grande. E você não consegue perder peso. Vamos lá, se o intestino ele não está funcionando bem, nada funciona. Olha, quando o intestino ele não funciona, infelizmente ele vai começar a liberar as toxinas que está preso lá, as fezes que ficam paradas assim de muito tempo. Ele libera as toxinas. E aí vai para a tua corrente sanguínea e aí vai para o teu corpo todo. Então, se o seu corpo está cheio de toxinas acumuladas, infelizmente você não perde peso. O metabolismo ele começa a ficar lento. A retenção de líquido, com certeza. Então, você vai ter muito o excesso de líquido sobre você porque você não limpou o intestino. Precisa botar o intestino para funcionar todos os dias. Mas eu já estou com isso há anos. Isso não é possível. Eu faço isso com minhas clientes constantemente. Passa a limpeza intestinal, depois a gente passa um protocolo para ela conseguir ir ao banheiro todos os dias. Ela consegue? Consegue. Se você segue um protocolo certinho, se você segue as nossas orientações, você consegue. Então, tem muitas mulheres que melhorou de uma forma incrível. Porque simplesmente limpou o intestino. Mau humor. Sim, tudo que envolve nossos hormônios do prazer, da felicidade, que é produzindo 95% do meu intestino. Se meu intestino está sujo, ele vai prejudicar. E ele não vai funcionar. E aí você vai sentir, com certeza, você vai sentir muitas coisas. Sensação do inchaço, aquela, como você acorda, sabe, irritada, você acorda com mau humor, parece que ninguém presta para você. E aí você acorda realmente com aquela frase a pá virada, porque realmente o seu intestino não está bem. Outra dica que eu vou falar aqui para vocês, só para vocês. Coloca assim a mão na barriga. Se você perceber que a sua barriguinha está bem quente, é porque você está com febre interna. E aí você tem que correr para fazer uma limpeza intestinal. Certo? Então, regular o intestino não é um detalhe. É estratégia de saúde de emagrecimento. Quer emagrecer? Tem que limpar o intestino. Outro ponto que eu vou falar para vocês, bem importante, sobre os nossos traumas e o nosso corpo. Traumas não resolvidos pesam. Que coisa, né? O peso, e pesa muito. Sabe por quê? Porque você não resolveu. E você carrega isso em cima de você. Você viveu isso lá atrás, você viveu uns dias, você viveu uma situação de morte, de perca, de pai, de mãe, alguma filho, filha, e você pega aquele peso, você pega aquele trauma que você vivenciou e você coloca nos seus ombros e você carrega com você. E você não libera isso. E você não libera, você vai sentir um peso enorme. Pode até ser, amiga, que você não esteja no sobrepeso, pode até ser que você esteja bem fisicamente, mas eu sei que mentalmente você não está bem. A gente precisa liberar esses traumas. Então vamos lá. Às vezes o abandono, a rejeição, violência emocional, frustração. O corpo ele cria um comando de proteção. Olha só. É uma delas que pode ser peso, né? Porque como ele segura ali, como ele é um sistema de proteção, o sobrepeso pode ser um dos gatilhos de trauma para permanecer você ali no sobrepeso e ele está lhe protegendo de alguma coisa. Então, às vezes, o peso que você carrega é simplesmente uma proteção e você precisa liberar. Repete assim, ó, eu vou liberar todo o mal que é em mim, todos os traumas que eu venho trazendo na minha vida, eu vou liberar. Repete, eu libero, eu deixo passar. Tudo que começa a citar o que você passou na sua infância,
eu libero. O que você passou no seu relacionamento, eu libero. O que você passou com seus filhos, eu libero. Então, vai liberando as mortes, os traumas, libera, certo? Não fica ali trazendo para você, não vai dar certo. Precisa liberar. Quando a dor não é curada, o corpo, ele fala. Tu imagina o teu corpo gritar constantemente, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu quero dizer para você, nesse momento, que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa maravilhosa, você vai vencer. Repete assim na tua alma, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou tirar todos esses bloqueios que vem na minha vida. Então, quando a gente fala do perda de peso com propósito, deixa eu falar para você que a gente não vai trabalhar simplesmente tirar o peso, remover ele da sua vida. Estou falando que a gente vai trabalhar com propósito, saúde emocional. Se eu não cuido da sua saúde emocional, você não vai conseguir. Você até consegue, porque você já tentou muito, já eliminou 20 quilos, 30 quilos e voltou 35. Então, você vive nesse efeito sanfona constantemente. Precisa curar por completo. O nosso projeto é uma cura por completo, libertação. A gente vai fazer aquela proposta. Foi muito bonito que a Érica fez lá no grupo, acho que vocês viram. Então, lançamos lá um desafio de 7 dias para se tornar uma mulher incrível. E a Érica fez, uma das, né, que mandou para mim. Mas o caso da Érica me chamou muita atenção, porque os resultados dela foram muito visíveis. E ela realmente, o corpo secou. E a mente também começou a funcionar. E agora ela disse assim para mim, Joso, que eu não cuidava, eu comecei a cuidar de mim. Ela começou a olhar com qualidade para ela, ela começou a olhar com carinho para ela. O meu apelo para você é isso. Você merece, você consegue, você também vai chegar lá. Mas você precisa de um acompanhamento. Você precisa limpar o teu intestino, eliminar os parasitas, tá? Você precisa desinflamar o seu corpo, e isso a gente consegue fazendo juntas com um protocolo. Então, eu quero apresentar para você o que vai acontecer no perca de peso, porque vocês sabem que a gente está agora montando essa turma. Então, vamos lá, o programa vai acontecer 30 dias. Serão 30 dias, onde eu vou trabalhar com o teu corpo, teu emocional, tua saúde intestinal, tudo com propósito. A gente, vamos estar juntas, 4 encontros online, onde a gente vai conversar muito sobre saúde emocional, onde eu vou trazer também palestrantes, tá? Convidados que vão falar muito a saúde emocional. Hoje eu faço psicanálise, porque realmente eu entendi que não tem como eu trabalhar com as pessoas só a saúde física como naturóloga clínica. Eu preciso trabalhar também o emocional. Preciso juntar os dois, porque muitas pessoas estão doentes simplesmente porque o emocional está abalado. Se esse é o seu caso, eu faço esse convite especial, permaneça com a gente, permaneça nesse grupo, para que você sinta essa leveza no seu corpo. Então, vamos lá, vamos começar com o processo de desparasitação. Essa desparasitação ela vai ser feita de forma natural, certo? Só pode ser feito, gente, nas luas nova e lua cheia. Então, eu vou começar com vocês na lua cheia, certo? Então, é para já. Vamos fazer a limpeza intestinal. Logo eu matei os parasitas, eu preciso eliminar ele. Então, eu já ia limpar o teu intestino. Então, eu pego, mato os parasitas, faço a limpeza intestinal, já eliminando todos os parasitas. Então, quando a gente faz essa desparasitação de forma medicamento de farmácia, é comprovado que esses medicamentos, eles só matam 15 tipos de vermes. Só que o nosso corpo, ele tem mais de 100 tipos de vermes. Logo, quando você tenta fazer com o medicamento de farmácia, mata uma parte. Então, se você tiver mais de 15 tipos, e olhe que o medicamento tem que acertar lá, bater certinho com todos os vermes que tem lá no seu intestino. Então, quando a gente faz de forma natural, o resultado é real. Eu já fiz, é surreal. Quando você vê realmente assim, não sai aquele negócio estranho, grande, mas você vê que está saindo.
e realmente traz uma libertação. A sua mente começa a funcionar melhor, certo? Então, vamos ter redução de inflamação. Sim, vamos diminuir a inflamação do corpo. E eu tenho certeza que você vai chegar a outra pessoa. Vamos trabalhar com a saúde emocional, crenças limitantes, traumas que você traz com você lá da sua infância, a gente vai resolver em nome de Jesus. Aplicações dos 8 remédios, a gente vai usar sim, porque eu não consigo perder peso se eu não durmo bem. A gente vai começar a exercitar. Ah, Josi, eu tenho insônia. Não se preocupa, porque eu vou te ajudar. Protocolo para perca de peso de forma saudável. Sim, a gente vai trabalhar muito sobre perca de peso. Então, tudo existe um processo. Então, para que isso dê certo, eu preciso eliminar as toxinas, eu preciso limpar o teu intestino, eu preciso entrar no processo de desintoxicação, certo? Limpar o teu corpo e seguir com um protocolo para você continuar perdendo peso. Só que a gente não vai trabalhar só com a alimentação, vamos também trabalhar o lado emocional. Então, para que isso venha dar certo, a gente precisa andar de mãos dadas, para que você consiga chegar lá, certo? Para quem é esse projeto? Será que é para você? Sim, para quem quer emagrecer com saúde, quem quer cura, quem quer realmente assim, uma cura na sua saúde, quem quer cuidar um pouco mais. Porque esse projeto de desintoxicação não é simplesmente para quem quer perder peso. Você percebeu que lá existem várias coisinhas que a gente tem que resolver? Como o excesso de cansaço, o inchaço, má circulação, ansiedade, depressão. Então, para essas pessoas, vai ser assim, gente, um presente maravilhoso. Porque a gente vai cuidar de tudo ao mesmo tempo. Por mais que você diga, oh, eu já estou tão magrinha, eu não quero perder peso, eu quero ficar aqui. Não se preocupa, não se preocupa. Porque o primeiro passo é a gente tirar, eliminar os vermes através da desparasitação, limpar o intestino, depois a gente entra com outro protocolo especial para quem quer ganhar massa muscular, certo? Então, está cansada de tentar sozinha. Esse é seu momento. Digo para você, você vai começar o ano 2026 com uma transformação surreal. Agora, uma mulher de valor, uma mulher de posição, uma mulher que vence, uma mulher que rompe na vida. Você é livre. Você não é tapete para ninguém pisar em você. E você tem que olhar com amor e carinho para você. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Então, eu quero fazer esse convite muito especial para você. Vamos também, para quem quer ter um equilíbrio emocional. Vamos cuidar do nosso segundo cérebro. Cuidando do nosso segundo cérebro, a gente consegue produzir dopamina, serotonina, e você consegue ter bons resultados até no seu tratamento. Quer um corpo mais leve, uma mente em paz? Pois esse projeto aqui é para você. Então, eu quero fazer esse convite especial para você. Não fica de fora. Não fica de fora. Assim como muitas das minhas maravilhosas que chegaram a perder peso, você também vai conseguir perder peso, porque Deus tem planos para você, você é especial. Se permita, se permita. Então, eu já falo para você, se você tem esse desejo de cuidar um pouco mais, se você achou interessante, Josi, eu vou pedir para você falar comigo no privado. Josi, eu quero entrar no grupo. Por que que eu não vou fazer nesse grupo? Por quê? Porque eu quero atingir pessoas que realmente querem chegar lá. A gente vai fazer uma anamnese, tá? Anamnese com você de forma individual. E é através dessa anamnese que a gente vai conseguir identificar um pouquinho mais de forma individual. Então, esse projeto é para você. Que está dizendo assim, ó, chega de sobrepeso, chega de doença, chega de inflamação. Eu não quero isso para mim. Não estamos falando só de perda de peso. Estamos falando de bem-estar. Estamos falando de uma saúde emocional. Estamos falando aqui de uma qualidade de vida melhor. Estamos falando aqui de propósito. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa família por acaso. Você não passou por isso por acaso. Eu saiba que Deus tem um plano em sua vida, que você é especial, e eu quero ter esse privilégio de poder cuidar de você um pouco mais.
Então, se você tem interesse em entrar no Perca de Peso com Propósito, Josi, fez tudo sentido na minha vida. Eu quero fazer a desparasitação, eu quero cuidar do meu corpo. Fala comigo no privado. Josi, eu quero. Eu vou dizer para você, olha, você vai entrar assim no nosso projeto. E a sala já está pronta, já está tudo organizado, o material vai ser lindo. Vamos entregar para você um planner. Que incrível, vai ser um planner onde você vai conseguir, certo? Visualizar suas conquistas. Dentro do grupo a gente vai ter muita motivação, vai ter muitos desafios para motivar você, tá? E eu já disse lá, vamos ter o nosso presente Pix presente, onde quem conseguir ganhar, perder mais peso, vai estar recebendo aí um Pix que a gente vai definir no grupo. Então, não fique de fora, que vai ser uma bênção para você. Olha, você chegar, se imagina daqui a 30 dias, você usando aquela roupa que você já não usava mais. Se imagina daqui a 30 dias, tua mente fluindo, você bem, você tranquila, você leve. Se imagina, porque você merece. Então, que Deus te abençoe. Eu espero você aqui no privado. Mas, Josi, eu quero essa cura. Eu quero dar esse passo. Eu quero começar meu ano de uma forma assim incrível. Então, que Deus abençoe vocês. E eu aguardo aqui, porque a nossa sala já está preparada. E eu quero receber você lá. Fica com Deus.